Glória, glória seja dada ao Senhor. A gente estamos aqui de volta. As nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite, até o dia que o Senhor assim permitir mudar. Mas nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite. Sábado e domingo não temos live. Então, passamos aí um final de semana sem estarmos aqui juntos, reunidos, mas estamos aqui para começar mais uma semana dentro de um mês novo. Quando o mês se inicia, irmãos, eu sempre reflito muito. E no primeiro dia eu sempre oro para que o Senhor seja presente todos os dias desse mês que se inicia. E agradecendo por Ele ter estado todos os dias do mês de maio na minha vida, dentro da minha família, nos guardando, nos livrando, pela sua infinita misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então eu sempre faço dessa forma e agradeço. E esse mês de junho não foi diferente. Ontem orei, coloquei na presença também o nome de alguns irmãos que pediram oração para algumas pessoas. Passei hoje o dia orando. E vou aqui, irmãos, dizer o que eu sempre faço e é o que eu sempre acredito, porque eu vivo de fé. Riquelme, a paz do Senhor. Eu vivo pela fé. E a fé, irmãos, é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mesmo que às vezes o quadro possa estar se apresentando na vida de qualquer família, de qualquer pessoa que pede oração, de qualquer vida que está passando por algum momento difícil, eu creio no milagre do Senhor. Então, hoje eu passei o dia mais agradecendo a Deus pela vida da Ana, pela vida do Edmar. A Ana, a irmã Fátima tem colocado lá que o quadro dela não tem tido uma reversão, está, vamos dizer assim, piorando. Mas mesmo pelo olhar humano, irmãos, eu creio no que a gente coloca em oração. Então, enquanto a vida, para mim, a esperança. Então, eu continuo confiando no Senhor, que Ele tem poder de reverter, Ele tem poder de mudar. Então, hoje eu passei o dia agradecendo pela vida da Ana e pela vida do Edmar. Por quê? Porque eu creio que o Senhor já entrou com providência. Assim como muitas vidas, tem os negócios dos meus irmãos lá do grupo, tem a vida em família de muitos irmãos e irmãs. Todos os dias eu coloco dos irmãos do caderno de oração, não só do nosso, mas da irmã Thaís também. Então, meu irmão, minha irmã, eu vivo pela fé, porque foi a fé que me trouxe até aqui. É a fé que tem movido a minha casa e meu lar. E é por fé que as coisas, as promessas do Senhor têm chegado nas minhas mãos, na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, hoje as irmãs, a irmã Márcia que pediu também, a irmã Fátima, saiba que hoje foi um dia que eu agradeci muito pela vida da Ana e pela vida do Edmar. Por quê? Porque agora está nas mãos do Senhor. E tudo também, né, irmã Márcia? Não, toda honra e toda glória sempre ao Senhor, viu, irmã? E estamos juntos nisso. E eu continuo e hoje eu agradeci muito. Então, tudo está nas mãos do Senhor. O controle está na mão de Deus. Então, eu prefiro sempre assim, deixar nas mãos dele. E eu sei que se for para ter uma reversão, ele vai reverter. Se não, também tudo está no altar dele. Mas eu continuo crendo, irmãos, que Deus é Deus de milagres, Deus ressuscita mortos, Deus muda diagnósticos médicos, Deus faz milagres. A gente tem que continuar firme. A gente não pode se deixar levar por aquilo que está à nossa frente. Ah, o quadro piorou, as coisas... Não, Senhor, eu já orei. E eu creio no poder do Senhor que pode mudar. Eu creio no veredito do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas eu, como tua filha, eu já agradeço porque creio na cura dessas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. A partir de hoje eu passei o dia agradecendo até o dia que o Senhor trouxer ali a resposta do milagre. Eu creio em milagres, tá, irmãos? Então, que as irmãs lá do grupo também, que puder orar pelo Edmar, pela Ana, continue orando, agradecendo ao Senhor, já sempre agradecendo, porque eu creio que há anjos lá, e os anjos do Senhor hão de reverter quadros, porque eu creio no poder do Senhor, e a gente tem que continuar firme, até que do alto o Senhor entregue resposta. Lorena, a paz de Deus, depois eu vou seguir você, tá, Lorena? A paz do Senhor a todos. Então, creia, irmãos, porque Deus faz milagres sim, continua fazendo milagres. Jailma, a paz de Deus. Eu tenho que também agradecer as irmãs que oraram pela avó da amiga da irmã Malu, que partiu, né? Mas para honra e glória do Senhor, através das orações, eu creio que ela recebeu o Senhor, né? Se chegou para a nossa família.
e ali naquele dia nós vamos ver ela lá. Em nome de Jesus, eu agradeço as orações das irmãs, tá? Então, meu irmão e minha irmã, vamos agradecer, porque se estamos aqui, vamos entrando aí mais uma madrugada, é pela misericórdia, graça e o milagre poderoso do Senhor da vida nas nossas vidas. Tiago, a paz de Deus. Então, vamos aí iniciar a semana também agradecendo ao Senhor. Desenvolvimento e união, a paz de Deus, seja bem-vindo. Vamos agradecer ao Senhor por esse início de semana. Hoje, irmãos, tem um recado da parte de Deus na palavra de Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Irmãos, eu dormi na parte da tarde e eu oro assim, irmãos, quando eu vou dormir. Senhor, que meus sonhos sejam direcionados pelo Senhor, que esse descanso que eu vou ter aqui, que eu vou dar uma descansadinha, que o Senhor dirige e guie o meu sono, os meus sonhos. E eu dormi, irmãos, quando eu acordei, nitidamente eu escutei Isaías 22. Então, irmãos, é o que eu vou pregar aqui. Estou aqui como vocês, surpresa da parte do Senhor. Mais uma vez aqui, irmãos, o Senhor tem recado dentro da palavra dele para as pessoas específicas, vidas específicas, e a pessoa vai entender que é com ela. Tá, irmãos? Eu vou ler aqui, não tenho nada escrito, como eu sempre digo aqui, é tudo direcionado pelo Senhor. E nós vamos compartilhar essa palavra, profetizar ela aqui, porque Deus tem recado da parte dele para conosco, para ensinamento também, tá bom? Use a paz do Senhor. Irmãos de Vanete, a paz de Deus seja bem-vinda. Eliane, a paz do Senhor. É mais uma palavra da paz de Deus. E foi através de eu acordar. Eu acordei e o Senhor falou bem claro. É como se eu tivesse acordado e vi a palavra. Eu falei, pai, o Senhor ia falar algo sobre uma palavra aí, Isaías 22. Então nós vamos ler aqui, tá, irmãos, e compartilhar essa palavra, porque é recado de Deus para vidas aqui, para as nossas vidas. Eu não gosto de falar para vidas aqui só, porque para mim toda a palavra do Senhor eu também guardo para mim. Por quê? Porque de alguma maneira eu vou usar durante a minha caminhada, eu vou receber sempre como uma pedra preciosa cada palavra do Senhor. Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Isaías capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Bom dia, irmã Givanete, Lorena, a paz do Senhor, bom dia. Então vamos orar, tá, irmãos, para a gente começar aqui a compartilhar a palavra do Senhor. José Luiz, a paz de Deus. Isaías capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Quem, né, irmão, já acompanha a gente aqui há mais tempo, separe seu copo com água, uma garrafinha com água. Se não tem, irmãos, mais uma vez ensinamento. As irmãs que já conhecem, a gente tem que repetir porque tem gente nova aqui. Vocês têm o hábito de abençoar a água que entra dentro da tua casa. Levante as suas mãos todos os dias pela manhã, pedindo que o Senhor abençoe a caixa d'água, as águas que entram pela torneira, seja por filtro. Todos que usarem essa água recebam da parte de Deus cura, libertação, transformação e salvação, principalmente. Todo mundo, irmãos, água é difícil alguém, até mesmo estranho, uma pessoa diferente, uma amiga que nunca vem na tua casa, vai tomar um copo de água, ou vai tomar um suco que você fez, ou vai comer um pão que você também utilizou água, um alimento que você fez, vai lavar as mãos. Então, de alguma forma, essa vida também vai ser alcançada pelo Senhor. Tem esse hábito, tá, irmãos? Todos os dias é o ensinamento que Deus deu para mim, para minha casa, e eu falo para as irmãs aqui, faça isso todos os dias. E quando você for sair de casa, irmãos, se você for em algum lugar que tem uma pessoa necessitada, precisa de uma cura, uma libertação, sempre ore numa garrafa com água, leve, porque de alguma forma o Senhor pode fazer uma situação na qual você possa oferecer essa água para essa vida, e essa vida ser curada, ser liberta, ser transformada, no mínimo ser tocada pelo Senhor. E ali, quando há um toque do Senhor, irmãos, muda tudo na vida de quem é tocado por Deus. Mateus, a paz de Deus. Então vamos fazer também, ser agentes de milagres na vida de outros. Às vezes no caminho você está passando, às vezes tem alguém na rua, ou alguém te chama a atenção, o Senhor chama a sua atenção para um morador de rua, alguém, e você passa aquela água para aquela pessoa, para sair daquela situação de rua, para sair daquele momento de dificuldade. Nunca saia de casa, irmãos, preocupado só com seus problemas, de resolver suas coisas, as nossas coisas. Eu estou passando isso, eu saio de casa já com fogo nos pés e nas mãos. Para todo Lígia, a paz do Senhor seja bem-vinda, para todo lugar que eu passar.
seja para conquistar para o Senhor, não para nós, mas conquistar para o Senhor. E assim, irmãos, eu tenho feito, e passo por vários lugares, pessoas às vezes que eu não conheço, como eu falei da penúltima vez que eu saí, uma senhora do outro lado da rua dando tchau como se conhecesse a gente. Sabe, mas é uma coisa muito assim, são essas coisas que é loucuras para nós, que o Senhor faz com a gente quando a gente sai com propósito. Então, nunca sai de casa sem um propósito. Eu vou sair para pagar uma conta, vou, pai. Mas olha, eu tô levando aqui um copo com água, porque tem muita gente, mas que não tem chamado para obra, né? Para sair, para ajudar um morador de rua, ou um drogado, uma coisa assim. Cada um tem um chamado. Tem gente que tem, mas talvez você não tenha. Mas se você sair de casa pedindo a Deus, pai, olha, eu estou levando aqui um copo com água, que é para meu bem, mas também para o próximo. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, no meu caminho, assim eu farei, mas que seja abençoado. Coloca bênçãos de cura, libertação, transformação de vida. E sai, irmãos, não sai de qualquer maneira. Pai, olha, hoje eu saio com a força do poder do Senhor, para que aonde eu passar, onde eu colocar a planta dos meus pés, as minhas mãos, seja para conquistar para ti. Todos que passarem por mim, quer seja que eu conheça e não conheça, seja ali tocado pelo poder do Senhor. Irmãos, é assim que a gente faz. E ali você está fazendo a obra, ali você está sendo agente de milagres na vida do outro. Irmã Rosa, a paz de Deus. Janaína, a paz do Senhor. Então é um ensinamento, tá, irmãos? Comecei aqui ensinamento, porque é uma coisa que o Senhor foi me mostrando durante essa caminhada até aqui e tem me feito muito bem. Porque Rayara, a paz de Deus, irmã Thaís, a paz do Senhor também, seja bem-vinda. Bom dia, tá, irmãs? Deus, a paz do Senhor. E tem me feito muito bem. Porque eu creio, irmãos, que assim o Senhor tem feito. E assim Ele fará na vida de vocês também. É tão bom, irmãos, e gratificante a gente chegar em casa e saber, você chega sei lá, o Espírito Santo de dar um alívio de dever cumprido. De algo que você fez para vidas que às vezes até você mesmo não conhece, até mesmo você não sabe o porquê, mas eram pessoas que precisavam cruzar o seu caminho para receber algo da parte de Deus. E a gente, como agente de milagres na vida do outro, não só para a nossa família, mas para todos, em nome de Jesus, tá bom? Isaías 22, versículos do versículo 15 ao 25, a nossa palavra de hoje. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, de estarmos reunidos, de estarmos aqui na Tua presença, buscando a Tua face enquanto ainda há tempo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo final de semana que o Senhor guardou cada família aqui representada, no caderno de oração nosso, da irmã Thaís, de todos os irmãos que intercederam por vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou durante o final de semana. Obrigado pelo dia de hoje, pelos livramentos, pelas curas, pelas libertações, pela salvação que o Senhor de alguma maneira entregou na vida de outro através das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de perto e de longe, que faz milagre no tempo e fora de tempo. O Senhor não tem data, o Senhor não tem data precisa. O Senhor faz na hora e no momento daquilo que o Senhor já escreveu. Nós não sabemos a data e a hora. Por isso precisamos estar sempre firmes e de pé para receber as promessas, para receber os milagres. Não podemos estar com a cabeça virada para o passado, olhando para o passado e nem muito preocupado com o futuro. Precisamos viver o agora, para que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está enviando como sinal, como promessa, como milagre, a gente receba de pé. Não prostrado, não preocupados, não aflitos, mas sim com o coração descansando no Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pela resposta que o Senhor trará para algumas das vidas aqui, para as nossas vidas, Pai. Porque toda a palavra do Senhor para mim é alimento. Então, em nome de Jesus, obrigado por mais um ensinamento e por resposta de vidas que estavam esperando. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. A partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, que a Tua vontade seja a minha vontade, a nossa vontade, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelos Teus anjos intercessores que já estão aqui também antes de eu chegar. Obrigado pelas irmãs que intercedem por essa live, por essa obra. Meu Deus e meu Pai, multiplica na vida delas em bênção, em prosperidade, em saúde e principalmente a cada dia reafirmando a salvação na vida delas e deles. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo.
Louvado seja o teu santo nome. Amém, amém, amém. Elaine, a paz do Senhor. Assade, a paz de Deus. Volta sim, Elaine, você vai ser bem-vinda em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao 25, diz assim. Assim diz o Senhor dos exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sibna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, sigilando na rocha a tua própria morada. Eis que como homem forte do Senhor, te tirarei violentamente, arrancar-te-á com firmeza, e num invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, e ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Euquias, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como uma estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, desde a taça até as garrafas. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, a estaca que for fincada em lugar firme, será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se despedaçará, porque o Senhor assim o disse. Maria Lúcia, a paz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao 25, que foi profetizada aqui. A partir de agora será compartilhada, para a honra e glória do teu santo nome, onde a revelação dessa palavra chegue no coração certo, na vida certa, onde verdadeiramente o Senhor aqui está trazendo uma exaltação, está trazendo honra para alguém. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos que têm andado reto, assim como Eliaquim, em nome de Jesus, assim seja na vida de cada filho e filha do Senhor que tem andado correto, porque o Senhor sim tira da cadeira e põe para sentar aquele que o Senhor escolheu. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A paz de Deus, irmãos. A palavra de Isaías vem nos trazendo a história ali, um pouco falando sobre Sibna. Sibna era um mordomo e foi ali colocado, irmãos, num alto cargo. Ele tinha um alto poder dentro do reino naquele momento. Mas de alguma forma ele se desviou, irmãos. A confiança dele já não era mais em Deus, era na sua própria força. A partir do momento que ele chegou num cargo onde era desejado por muitos, era um cargo de responsabilidade. Mas o próprio Deus chama aqui a nossa atenção dizendo que em algum momento ele errou, em algum momento ele se desviou. Ele começa a... O que dá para entender aqui é que ele usa aquele cargo já para o seu benefício próprio e esquece de ouvir quem é verdadeiramente o seu Senhor, tanto o rei como também a Deus. Então, quando, irmãos, alguém que o Senhor exalta de alguma forma, que sim, era uma pessoa humilde, um mordomo, um simples mordomo, e ali passa a ter um cargo tão grande, a IM Legacy, a paz do Senhor, WBLL, a paz de Deus, Vitor, a paz do Senhor. A partir do momento que ele começa a ter uma ascensão e recebe um cargo de confiança tamanha, onde ele aconselhava o povo todo de Israel, onde ele ali foi colocado num alto cargo, mas ele começa a ouvir as suas próprias vontades e sai um pouco da vontade tanto do rei como de Deus. E quando, irmãos, um filho do Senhor, que mesmo que o Senhor honrou, tá? Porque ele foi honrado. O mordomo não chega a um cargo desse se não fosse a mão do Senhor. Mas em algum momento ele se desviou. E o Senhor sim tira do lugar aquele que não
honra, continua ali firme e fiel às ordenanças do Senhor e coloca alguém que verdadeiramente tem sido obediente, tem sido certo. Quero conhecer uma pessoa, deu poder a ele e é muito sério. Não é, irmã Givanete? É bem assim. E ali ele faz isso. E ali o Senhor manda um recado, manda o profeta ir lá falar com ele e fala: olha, aonde você comprou, porque dá para ver que parece que ele tinha comprado até muitas terras. E o Senhor fala: olha, ali onde você está ali fazendo o seu pezinho de meia, ali onde você está firmando as suas estacas, achando que ali você está no lugar seguro, é lá que você vai findar. Ali será o teu fim. Ali você vai partir. E eu vou colocar no teu lugar alguém que é obediente, alguém que eu sei, segundo o coração, que é obediente e vai continuar firme a me obedecer. De tanto, irmãos, que ele é aqui, foi ali naquele povo, naquela época, mesmo depois que ele partiu, nenhum outro foi como ele. Tem traduções da Bíblia e estudos que diz que ele aqui era como se fosse Cristo, era uma pessoa verdadeiramente obediente, era uma pessoa que tinha os passos, sabe, seguia os passos muito firmes do Senhor, por isso que o Senhor o exaltou. Então tem vidas aqui, irmãos, que tem pessoas sentadas no lugar que é teu, mas que o Senhor, de alguma maneira, ele vai tirar e ele vai arrancar com a mão forte e colocará filhos obedientes. Léo, Passione, a paz do Senhor. Osaka, a paz de Deus também, seja bem-vindo. Às vezes, irmãos, você está orando, você é uma pessoa obediente que mesmo no meio das lutas, você não deixa de louvar ao Senhor, você não deixa de agradecer. Às vezes as coisas que estão na tua frente é como se não vai dar certo, mas você confia que Deus vai fazer você romper e vai dar certo em nome de Jesus. Você é uma pessoa que tem ouvido a palavra do Senhor e tem guardado. Então o Senhor tem um lugar de honra para lhe entregar. Ele é aqui, foi colocado no lugar de Síbina. E ele teve foi tão honrado pelo Senhor que ele tinha, irmãos, ele herdou o cargo de Síbina, mas ele fez com tanta excelência que ali ele sempre prosperou, de tanto que o Senhor fala um pouquinho abaixo, quem tem Bíblia de estudo, fala ali que ele foi o único, que os descendentes dele depois nenhum, o Senhor arrancava como se fosse estaca, porque não tinha como que, sabe, colocar ele firme. Ele aqui foi como se fosse uma estaca prensada pelo Senhor e ali ele firmou ele aqui no lugar. E ali ele fez com excelência tudo aquilo que Deus mandou. Então o Senhor está dizendo aqui, o Senhor logo honrará vidas aqui, te colocará num lugar de honra, mas nunca se esqueça de quem te colocou lá, porque os Síbinas vão ser arrancados, porque tem muitos irmãos que o Senhor se levantou para fazer algo maior não só para si, mas para um povo, para um bem muito maior. Mas na hora que ali recebe um pouquinho de poder e de autoridade, pronto, ali muda, ali começa a se ordenar para si próprio. Esquece que não está ali para fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Então fique atento. Tem vidas aí, irmãos, que vão ser arrancadas como Síbina. Síbina foi arrancado com a mão forte do Senhor, não ficou nem raiz dele. E aonde ele estava juntando coisas que vinham daquilo que ele estava na desobediência do Senhor, foi ali onde ele foi derrubado e ali onde ele ficou. Mas o Senhor, já antes mesmo dele, mandou recado: ele vai acontecer isso com você, Síbina. Mas eu já estou levantando um servo fiel a mim, que é Eliaquim, e ali ele ficará. Eu plantarei ele com estaca, uma estaca que ninguém vai tirar. E tudo, olha o poder que Eliaquim, o Senhor entregou a ele. Tudo que ele abria, ninguém podia fechar. E tudo que ele fechava, ninguém podia abrir. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando com pessoas que vão ser colocadas, sim, em cargos, em lugares, vai ser honrado de uma tal maneira que o Senhor enviará poder diferente de muitos por aí. Mas não deixe que isso suba a tua cabeça, não deixe que o poder te corrompa. Tá, irmãos? Então eu não sei se tem gente aqui que está disputando ali cargo em empresa ou vai disputar alguma coisa, eu não sei, tá? Ou num concurso, numa prova, saiba que Deus vai te honrar, mas quando você estiver dentro da terra da promessa, do milagre da parte do Senhor, nunca se esqueça quem te colocou ali. Nunca se esqueça, irmã, eu estou orando para abrir uma empresa ou para fazer um negócio. Quando você for honrado da parte do Senhor, porque você vai ser diferenciado entre muitos.
Sibna foi sim, era um mordomo que foi galgando um alto cargo, mas o poder que o Senhor entregou ali a quem que veio depois foi muito maior. Luciana Regi, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bom dia, Carla, a paz do Senhor. Mas nunca esqueça, irmãos, não deixe que a honra ou o lugar onde você vai pôr os pés, o lugar tão sonhado, aquilo que você pediu, a promessa tão esperada, quando chegar na tua mão, não se perca. Bom dia, irmã Luciana, paz de Deus. Não se perca, porque senão o Senhor arranca como arrancou Sibna. E ninguém quer chegar num lugar de honra, no lugar ali onde você passou um tempo, sabe, de muita luta, de muita humilhação, de muita frustração, onde o Senhor traz aquela promessa, não, a partir de agora você vai viver num lugar de honra, eu vou te dar dupla honra, tudo aquilo que você tocar vai ser multiplicado, triplicado, mas você nunca se esqueça quem te colocou ali, quem fez isso por você. Às vezes você orou pela cura de alguém, não tome a glória para si, meu irmão, dê a Deus e saiba que você vai fazer muito mais do que uma simples cura. Às vezes uma oração que você tanto ora e às vezes você fala assim, minhas orações parecem que não são ouvidas, mas suas orações vão passar a ser, vai ser concretizado aquilo que você pediu, porque o Senhor enviará a resposta. Mas em nome de Jesus, irmãos, nunca esqueça de onde o Senhor te colocou. Tá bom? Porque quando você estiver em posse de vitória, vou orar, tá, irmã Luciana? Posso colocar o nome dele no caderno de oração? Se sim, a irmã diz um ok, tá bom? Então, minha irmã, meus irmãos, saiba disso. Deus vai honrar em várias áreas, em vários momentos. Não sei se é na saúde, se é nos negócios, se é igual eu falei aqui, um cargo, algo que você vai disputar, ou até mesmo um concurso, uma prova. Deus é Deus, irmãos, para te honrar. E o Senhor fala, vou estar colocando, tá, irmã Luciana? Então, a gente tem que entender que não é qualquer coisa que o Senhor vai dar. É uma honra muito grande, onde tudo o que ali ele aqui fazia, tudo que ele abria, ninguém fechava, e tudo que ele fechava, ninguém abria. Então o Senhor está dizendo aqui para você que é uma coisa tão diferenciada que você não pode jamais esquecer que foi Deus que lhe deu. Fátima, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então, meu irmão, o Senhor está trazendo aqui um recado bem direto, não tem muito o que falar. Sibna foi uma pessoa que sim, Deus ele levantou, Deus honrou, porque ele era um simples mordomo. Mas chegou lá em cima, no cargo, ele simplesmente esqueceu quem colocou ele ali. Nem o rei, que ele devia se submeter, ele estava se submetendo. Ele estava totalmente confiando na sua própria força, esquecendo que todo aquele poder que ele tinha vinha de Deus. E o Senhor deu uma sentença para ele, olha, eu vou lhe arrancar com uma mão forte. E sabe lá naquelas terras onde você acha, né, que tudo é teu, é lá onde você vai ficar. É ali onde você vai partir. E eu já estou levantando um servo fiel a mim, que é Eliaquim, onde tudo que ele abrir, ninguém fechará. E tudo que ele fechar, ninguém abre. Porque ele é um servo fiel. Ele é um que é segundo aquilo que eu digo, ele obedece. Então, meu irmão, minhas irmãs e meus irmãos aqui, é um recado reto para você, para mim, para nós. Tudo aquilo que o Senhor nos entrega, quer seja sonhos, quer seja promessas, quer seja uma oração que você fez e no final da tarde aconteceu do jeitinho que você orou, nada vem de ti, tudo vem de Deus. Então, nunca deixe com que isso comece a te elevar, a soberba, né? Vamos dizer assim. A gente começar a esquecer que foi Deus que deu poder, começa a se achar poderoso, como a gente tem visto muitos por aí. Que o Senhor entrega assim dons espirituais, mas tem já usado os seus dons para seu próprio bel prazer, para si próprio. E essas pessoas vão ser arrancadas. Para quê? Para que outras fiéis ao Senhor sejam colocadas no lugar. Então te prepara para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Te prepara, peça a Deus, irmãos. Toda vez quando eu fui ungida, já falei aqui, fui ungida muito assim, foi 3 vezes assim, eu encontrei um profeta e ele falou, olha, Deus vai te dar 3 unções e você vai ser ungida, não vai ser por ninguém, é o próprio Deus. E você vai ver, porque são pessoas que você não conhece, e verdadeiramente foi dessa forma, irmãos. Subi ao monte, a primeira ação missionária, unção missionária, depois pastora, depois bispa. E foi assim com pessoas que... A última foi difícil, porque eu já andava, já ia sempre com a irmã, tinha um apóstolo e um profeta, que eu estava com eles para aprendizado.
E ele demorou para fazer isso. E quando ele me ungiu, a última unção, ele mesmo falou, ele falou, irmã, já era para mim ter feito isso. Mas eu não sei por que eu fiquei enrolando. Por que eu deixei e não fiz como Deus mandou. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor tem algo, mas todas as unções que eu recebi, irmãos, eu sempre pedi a Deus para que Ele não deixasse que eu mudasse, que a minha essência não fosse mudada. Porque já que o Senhor estava me chamando do jeito, da minha forma, do meu jeitinho, que o Senhor não permitisse que eu mudasse, para que isso não subisse a minha cabeça. Por isso que eu não falo nada aqui, irmãos. Vocês não veem eu aqui colocando título acima de vocês. Eu sou como vocês, não é o título que vai me diferenciar de ninguém. Título nenhum diferencia a gente. Dentro da família de Deus nós somos todos filhos. Filhos que estamos aprendendo, filhos que temos que ser forjados, filhos que às vezes temos que ser corrigidos, mas somos filhos, irmãos, não tem esse. Ah, porque eu sou fulana, sou a missionária fulana de tal, sou maior que você, você tem que... Não, irmãos, nós somos todos irmãos e vamos para o mesmo lugar e servimos ao mesmo Pai. Então isso é o problema das pessoas quando chegam em alguns lugares já apresentam o título. Por isso que eu não gosto. Não é que eu não, é porque eu não gosto mesmo. As pessoas chegam assim, de que ministério você é? Pouco importa, eu sou do ministério de Cristo. Nós não somos todos do ministério de Cristo, somos irmãos e co-irmãos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É isso aí. Indefere onde eu congrego ou se não congrego. O que importa é eu servir a Deus, o que importa é você servir a Deus. Primeiramente, nunca apresente sua carteirinha ou o nome da tua igreja se apresentando, irmãos, porque o que voga é o que Deus é por você. Quem é você? Olha, a paz do Senhor, eu faço parte da família de Cristo, sou filha e filha do Senhor, mas aí depois você fala, pertenço ao ministério tal, tal, tal. Tem gente que não apresenta primeiro o nome da igreja para depois falar de Cristo. Não, Cristo tem que vir à frente. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Deus tem que sempre ser o centro da nossa vontade. As demais coisas, irmãos, são acrescentadas. Então até isso tem que ser acrescentado depois. Assim o Senhor me ensinou. Então eu estou dizendo para você, aonde quer que o Senhor te colocar, não esqueça. Não mude, irmãos, não deixe o inimigo fazer com que, sabe, essas coisas vão trazendo você e você vai mudando. A gente vê as pessoas mudando, sabe? Mas eu eu tenho uma irmã que eu sigo numa outra plataforma, parei até de seguir, porque eu vi a evolução. Ela começou ali tão pequenininha e hoje, irmãos, nossa, eu olho e não reconheço, a gente não reconhece. Então tem coisas, irmãos, que sim, o Senhor vai tirar esse povo, vai arrancar pessoas que têm se possuído, tomado posse, vamos dizer assim, daquilo que não é deles, é do Senhor. Então se veja dessa forma, Deus vai te honrar, vai te colocar numa tal forma que você vai ter poder para fazer muitas coisas. Mas quando você estiver lá, nunca esqueça quem te pôs ali. Não se desvie, não comece a frequentar lado A, lado B, não. Vá seguindo em frente, do jeito que você começou, pedindo, do jeito que você alcançou, continue. Porque Deus é Deus e vai te honrar cada vez mais. Mas não seja como Sibna. Sibna foi honrado, saiu de mordomo para virar ali, ter um cargo tão grande que conselhava, era conselheiro do povo todo. Tinha um cargo muito poderoso, mas passou ali a achar que o poder era dele. Já começou, nem ouvia mais o rei, ou fazia o que queria e muito menos a Deus. Aí o Senhor arrancou e colocou um que verdadeiramente obedecer. Então a gente que está ali pedindo, temos promessas, tem gente que é vida financeira, vida espiritual, no casamento, na vida sentimental, na saúde, Deus vai honrar, mas não tome isso para si. Sempre glorifique a Deus. Mas eu estou repetindo muito, que é para deixar bem escrito que no teu coração, na tua mente, tu não esqueça do que você ouviu aqui. Edilza, a paz de Deus. Deus vai te fazer chegar onde você pediu, aonde você quer, se é concurso, se é trabalho, se é porta, eu não sei. Sei que Deus vai honrar. E quando Deus te honrar, nunca se esqueça quem te pôs aí. Quem te deu a promessa, quem te deu o milagre. Não se esqueça, porque Deus é Deus. Tá, irmãos? E a gente não toma. Ana Rita, a paz do Senhor. Eliu, eu acho que é esse seu nome. A paz de Deus também seja bem-vinda. Não se esqueça disso. Começando a semana aí, irmãos.
Sabe, tem gente que orou, já recebeu sua honra, tinha perspectiva de algo que ia ser pequeno, acabou sendo ali, passou até da expectativa, mas tem gente que ainda vai receber essa honra, em nome de Jesus. Good 10, a paz do Senhor. Eu faço live de segunda a sexta a partir das 11h55, tá, irmã? Seja bem-vinda. Então, quem não recebeu, quando receber, não esqueça. E quem já recebeu, dê honra. Faça o que pôs, o que falou com o Senhor, seja sempre obediente a Deus e não se desvie, porque senão Deus vai arrancar. E aí o Senhor não vai arrancar de qualquer maneira, é o fim total, porque Sibna foi o fim. Ele foi arrancado, foi levado para as terras onde ele achava que as terras eram dele, que ele estava juntando para seu próprio, vamos dizer assim, vamos supor, para sua aposentadoria. E Deus acabou, olha, arrancando, e ali ele ficou, não viveu não. E o Senhor levantou Eliaquim, e Eliaquim foi segundo as ordens do Senhor, as ordenanças, obediente, não se soberbeceu, não tomou para ele aquilo, a glória que Deus dava para ele, mas ele tinha um poder tão grande, irmãos, de fechar e ninguém abrir, e de abrir e ninguém fechar. Então o Senhor está entregando essa promessa para nós nessa madrugada. Receba em nome de Jesus. Se prepare, irmãos, porque foi igual a irmã Ivanete falou aqui. Muitas das vezes basta dar o poder a uma pessoa para você saber quem é a pessoa. Então não deixe que esse dito popular se cumpra na tua vida. Faça a diferença. Sim, o Senhor lhe deu poder, mas você continuou sendo a mesma pessoa de antes, quando você não tinha nenhum. E ainda compartilhou com muitos, fez o que Deus falou, fez a obra muito maior do que Deus fez na tua vida. Tá bom, irmãos? Vamos ser testemunhos contrários àquilo que o mundo já diz, que verdadeiramente basta dar poder a uma pessoa para você saber quem ela é. Então vamos provar para o mundo, para as pessoas, que aquele que é honrado pelo Senhor e é obediente não muda, continua sendo o mesmo, da essência simples, humilde, da essência de um filho obediente ao Senhor. Tá bom, irmãos? Vai haver crescimento em ministério, vai haver, o Senhor está dizendo, ele veste, para você ver como é que foi uma coisa tão assim, sobrenatural da parte do Senhor na vida dele. Aqui que ele, toda a roupa dele foi uma veste nova, tudo aquilo que Sibna tinha, o Senhor entregou para ele aqui, mas com poder muito dobrado, muito maior. Por quê? Porque ele era obediente. E obediente, ele não saiu da essência do Senhor. Deus está dizendo aqui, não saia da essência do Senhor. Esteja ali, meu irmão, minha irmã, fiel ao Senhor. Pode haver o que houver, porque não quer dizer que nessa honra toda que Deus deu para Eliaquim, ele não teve lutas. Ele teve lutas, mas em todas ele obteve vitória. Por quê? Porque ele era obediente. Ele não duvidava. Quando eu digo aqui, Gá, Nicolai, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Não deixe, irmãos, que as situações façam que você esqueça que Deus é poderoso para mudar e reverter qualquer situação que o inimigo, e às vezes até a situação que está à tua frente, mostra o contrário. Não vai dar certo, não vai conseguir. Não, use a fé, irmãos. Não fale só da boca para fora. Use verdadeiramente a fé e permaneça nela. Pode falar o que houver, mas não vai dar certo, não tem jeito, aconteceu isso, piorou, melhorou. Não, continue na fé, irmãos, viver em fé é isso. Ouviu uma má notícia, não ouça, não deixe com que ela entre e fique guardada no teu coração. E escute e fala, olha, pai, a má notícia chegou, mas eu não acredito, não confio, eu confio no Senhor. Porque o Senhor é Deus para mudar essa má notícia que chegou. Eu já orei, já pedi, estão dizendo isso e aquilo, não, eu rejeito. Eu não aceito, em nome de Jesus Cristo, já está curado, já está transformado, já está liberto. E assim, a porta já está aberta, a situação já foi revertida. É assim, irmãos, porque se a gente for ficar ouvindo, hoje é isso, hoje é aquilo, você deixar, acaba você entrando em desespero. E ali você acha que está com fé, mas ali tua fé já foi minada. De la cruz, a paz do Senhor. Povos, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, confie. Deus está tirando pessoas de lugares para te honrar, vai te colocar no lugar. Mas saiba que todo o poder, tudo aquilo que o Senhor entregar, seja promessa, cura, libertação, transformação, restauração de casamento, oração atendida, bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos dependendo do quadro que você está precisando, irmão, não esqueça que Deus que te deu
E continue do jeito que você sempre foi, obediente, fiel ao Senhor, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, tá bom? O Senhor é Deus e assim Ele fará na tua vida, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agora. Isaías capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Nós lemos aqui uma palavra assim, irmãos, que o Senhor verdadeiramente, eu dormi, acordei, o Senhor deu, eu não li, não estudei, eu só quando entrei aqui, eu dei uma lida aqui embaixo, estava escrito quem era Eliaquim. E eu fui só ver quem era Eliaquim. E o Senhor, olha, ele foi colocado em alto lugar, na minha Bíblia fala. E quem foi depois dele nunca fincou estacas, assim como o Senhor colocou Eliaquim como uma estaca poderosa que ninguém pôde arrancar. Por quê? Porque ele era obediente. E na minha Bíblia fala, ele era até considerado assim para alguns estudiosos como um Cristo. Não como Cristo, nosso Salvador, mas por causa da obediência. Por conta dele não sair daquilo que Deus falava, das leis, das coisas, ele era muito entendido. Então Deus colocou. Sibna era para ser da mesma forma, mas ele simplesmente tomou para si o poder que não era dele. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, se você está na condição de Sibna, que de alguma forma foi honrado pelo Senhor, e você já está ali achando que tudo é teu, tudo é do seu jeito, foi a força do teu braço que conquistou, sinto muito, irmãos. Ou você entre na presença do Senhor, se arrependa, peça perdão a Deus, porque se você continuar, Deus vai arrancar, e não vai arrancar de qualquer forma, vai arrancar com raiz de tudo. E Deus fala assim que vai arrancar violentamente, com uma mão forte. E vai colocar ele aqui. Um servo que é fiel, independente das situações, independente das tribulações, ele continua ali olhando para o Senhor, com fé vivendo e com fé recebendo. Tá bom, irmãos? Que assim seja na vida de cada um de vocês, que essa palavra chegue para você num momento crucial. Se você está na situação de Sibna, cuidado. Agora, se você está como Eliaquim, que vem lutando, vem travando lutas, mas não deixa de confiar que Deus te honrará, Deus está dizendo, Ele vai te honrar e não vai ser de qualquer maneira. Mas preste atenção no exemplo de Sibna. Não chegue lá e depois comece a achar que tudo é teu. Saiba que Deus te colocou ali para um bem maior. Então continue firme, buscando de Deus o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu faça com isso. É uma bênção financeira, é uma bênção espiritual, um dom espiritual que você recebe. Sempre, irmãos, nunca tome para si. Faça sempre em nome do Senhor, tá bom? E ouça a voz de Deus, não deixe o inimigo roubar, não deixe o inimigo fazer você desviar, para que o próprio Deus lhe arranque, tá bom? Em nome de Jesus, essa palavra nossa de hoje, começo de semana, ensinamento da paz do Senhor, mas uma palavra de esperança para todos nós. Irmãos, hoje eu comecei um caderno novo, tá? Que é o caderno de oração nosso. Mês de junho já terminou, o mês de junho está se iniciando, eu estou começando um caderno novo. Então, não que eu não vou orar no outro, tá, irmãos? É que eu estou dizendo aqui só para vocês verem que tem algo a ser virado. Página, eu já tinha esse caderno, já era para mim ter, começado. Mas o Senhor falou, não, vai ser no dia e na hora que eu mandar. E hoje Ele permitiu. Então, é uma virada de página, irmãos. Vai ser uma virada do Senhor na vida de muitos aqui. Então, em nome de Jesus, irmãos, só tome cuidado para não desviar, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Deixa eu só anotar o nome do filho da irmã Luciana, que eu não consegui marcar. Luciana. Vitor Hugo. Libertação. Tá orando, tá, irmã Luciana? Eu vou estar orando por todos. Mágico, a paz do Senhor. P. Mirandinha, a paz de Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar a nossa fé em ação. Vou colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Sabe, irmãos? Aquilo que Ele nos dá todos os dias, que a gente tem a oportunidade de estarmos vivos. E se você está vivo, use o poder da oração, porque a oração muito pode em seus efeitos. Tá bom? Vamos orar juntos, uns pelos outros, sem um querer ser melhor. Aqui não tem melhor e nem pior, nem maior e nem menor. Marcos Oliveira Júnior, a paz de Deus, somos todos filhos do Senhor. Monique, a paz de Deus, seja bem-vindo. Somos todos filhos do Senhor, estamos aqui numa escola, que não vamos deixar de aprender até a vinda dele. Tá bom? Robson, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor.
Pai amado, Pai bendito, obrigado por mais uma palavra vinda da tua parte, por mais uma resposta para corações que estavam esperando. Obrigado, meu Deus, por nos alertar também, para quando a gente estiver em posse de vitória, não esquecer de onde veio a vitória. Não mudarmos, não sairmos da direção daquele caminho onde nós começamos, nós temos que terminar da mesma maneira. Lógico, fortalecidos, mudados pelo Senhor, mas nunca a nossa essência ser mudada do jeito que a gente tem visto muitos mudando aí. Meu Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de muitos que têm arrastado multidão, mas se perderam no meio do caminho, estão como Síbina, Senhor. E o Senhor está alertando que vai arrancar e não vai arrancar de qualquer maneira e não vai voltar para o lugar de onde saiu. O Senhor vai colocar outro no lugar. Filhos e filhas obedientes, filhas e filhas que ouvem a sua voz, filhos e filhas que estão sempre se humilhando à sua mão potente, porque o Senhor é soberano. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra que vem de encontro ao nosso coração para nos ensinar, mas também trazer esperança para muitos que estão esperando promessa, que estão esperando honra, que estão esperando poder vindo da tua parte, e o Senhor está entregando o que vai entregar. Vai arrancar quem está desobediente para colocar aqueles que estão debaixo da obediência do Senhor no lugar. Não é para ficar soberbo, não é para pisotear aquele que perdeu o lugar, mas sim para entender que estará lá para fazer algo maior pelo Senhor da parte de Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pela vida da irmã Luciana, que está pedindo pelo Vitor, Pai, Vitor Hugo. Pai, em nome de Jesus, visita o Vitor, o filho da tua filha, que está precisando de libertação. O Senhor é um Deus poderoso, que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós somos simples ferramentas nas tuas mãos, mas somos filhos e servos fiéis que buscamos ao Senhor, porque a tua palavra nos diz que se buscarmos ao Senhor, o Senhor se deixará ser achado. E aquele que pede, recebe. Aquele que te busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre. Meu Deus e meu Pai, entra com a providência na vida do Vitor, na vida da irmã Luciana, da família dela. Pai, é um sonho da tua filha de ver o filho liberto. É um sonho da tua filha ver o Vitor Hugo na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida dele as bênçãos de libertação, de cura, de transformação, principalmente salvação, em nome de Jesus. Assim como oramos pelo Edmar, também para receber o Senhor como Salvador e Senhor. Assim também como a Ana, que está ali, a prima da irmã Fátima, que para os olhos humanos não tem jeito, mas nós cremos pelos olhos da fé e ela já está curada em nome de Jesus. Que assim seja na vida, nos negócios, no casamento. Eu não sei, Pai, cada um aqui tem vivido algumas coisas e cada um nas suas diferenças. Mas o Senhor é um Deus que mesmo dentro de cada diferença, o Senhor é poderoso para fazer. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana que se inicia, por mais esse mês que mais uma vez, dia 2 de junho, estamos sentindo a tua presença, assim como sentimos durante o final de semana. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio. O privilégio de estar mais uma madrugada buscando ao Senhor. O privilégio de estar mais um dia agradecendo ao Senhor por tudo. Obrigado por essa sexta semana das 72 que já estamos aí na sexta semana. Eu principalmente, obrigado, meu Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado pelo dia de hoje, que foi um dia que eu passei um dia parecendo que eu estava com as minhas forças sendo tiradas. Mas o Senhor em nenhum momento me deixou fraquejar. Obrigado, meu Deus, porque eu só dei glória e agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus e é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que tudo que cada um tem pedido aqui, o Senhor é muito mais. Obrigado, meu Deus, por entregar essa palavra poderosa de ensinamento e também de milagre, de promessa, de honra. Obrigado, meu Deus, porque nós tomamos posse da tua palavra, tanto para não fazer como Síbina, mas também para sermos como Eliaquim, um filho e filha do Senhor obediente, que mesmo num lugar tão poderoso de honra que o Senhor colocou, não desviou em nenhum momento. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Não só pela vida da irmã Luciana e da família dela, mas do filho Vitor Hugo, que foi liberto. Obrigado pela cura da irmã Ana, do Edmar, pela cura e por ele aceitar, porque nós já profetizamos que ele vai aceitar Cristo como Salvador e Senhor e vai fazer parte da nossa família. Meu Deus e meu Pai, obrigado por cada vida, por cada filho e filha do Senhor que está por aí, pelas ruas, que estão nas cadeias, nos manicômios, nas casas psiquiátricas, nas casas de acolhimento, nos orfanatos. Meu Deus e meu Pai, nos leitos, muitos estão aí enfermos dentro dos seus lares, mas o Senhor é um Deus que alcança onde quer que haja um filho do Senhor orando, onde há alguém orando e intercedendo, o Senhor
alcance essas vidas em nome de Jesus, para libertar, para curar, para restaurar os casamentos, Pai. Quantos casamentos destruídos o inimigo tem ali conseguido e tem tido êxito, mas o Senhor é um Deus que aquele que o Senhor uniu, o inimigo não tem poder de separar. Meu Deus e meu Pai, obrigado por livrar muitos dos laços da morte, daqueles laços que o próprio inimigo tenta trabalhar para tirar a vida dos teus filhos, mas o Senhor é um Deus que dá vida e vida em abundância. Aquele que está marcado pelo Senhor, o inimigo não tem poder de tocar. Nós profetizamos, Pai, assim, crendo que assim pela fé está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Obrigado também, Pai, por cada família, cada lar aí, que estão aí perto desse vulcão, que na Itália, que entrou em erupção, lugares que estão em guerra, lugares que tem muitos missionários, filhos do Senhor, sendo perseguidos. Meu Deus e meu Pai, dê porta de escape, dê porta de livramento, porque o Senhor é Deus. Acorda, Pai, os teus filhos nessas nações, porque cada um tem que buscar pela sua nação, tem que acordar os seus missionários, os seus obreiros, os seus intercessores para orar, para buscar em oração pelas suas nações, pela sua cidade, pelos seus bairros. Meu Deus e meu Pai, não dá para um que está num país estar também intercedendo pelo outro. Nós intercedemos, mas tem filhos do Senhor lá. Então acorda, Pai, esse povo para orar. Manifesta o seu poder sobrenatural, Pai, sobre essas vidas, para que eles ouçam a sua voz e comecem a buscar, porque precisamos buscar, porque coisas estão para chegar e o Senhor é Deus que avisa com antecedência. A gente tem que estar preparado, não só para receber essa honra que o Senhor está entregando hoje, mas também para usar esta honra em benefício ao próximo, para que em nome de Jesus todos se prepare, porque o Senhor é Deus e dá livramento àquele que está preparado. Meu Deus e meu Pai, obrigado em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por colocar o seu poder para abençoar, para libertar, para curar, para transformar nos copos com água, nas mãos levantadas para as caixas d'água, cisterna, torneiras, filtros. Pai, em nome de Jesus, derrama ali o teu poder de libertação, de cura, de transformação, de bênção material também e principalmente espiritual, mas principalmente a salvação, que é o melhor. Através da salvação nós conquistamos tudo, em nome de Jesus Cristo. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém, irmãos, amém, amém. CYY, muita criatividade, amém, irmãos. Estamos falando da paz de Deus e você é bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, o Senhor te ama. Maricélia, paz de Deus, seja bem-vinda. Meu nome é Adriana e sou de São Paulo, tá, Maricélia? Conceição, a paz do Senhor. Rafi, eu também sou de São Paulo. Marcelo Leão, oi, tudo bem? A paz de Deus, Primavera. A paz do Senhor, minhas irmãs, não dá para me voltar todo mundo, tá? Que em nome de Jesus, essa palavra de Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao 25, tenha chegado de encontro ao teu coração, como injeção de fé e de esperança, mas também de ensinamento. Theo, a paz do Senhor. Vamos cuidar, irmãos, para não tomar para nós a honra que é do Senhor, o poder que é de Deus. Não vamos nos colocar no lugar de Deus. Vamos sim, continuar simples, sim, buscando ao Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele e tudo acontece do jeito dele. E a gente tem que ser filhos obedientes. Se a gente for dessa forma, meu irmão, minha irmã, não há quem possa te derrubar. Por quê? Porque quem te fincou e vai te colocar como se fosse uma estaca enfiada, que não vai ter quem vai te tirar dali, é Deus. Então tome posse. Tome posse em nome de Jesus, tá bom? Em nome do Senhor, na paz de Deus, meus irmãos do grupo, do YouTube, que em nome do Senhor, aonde o dia, a hora que vocês forem escutar, recebam também em nome de Jesus. E até mais tarde, a paz de Deus, uma terça-feira abençoada para todos nós, em nome